A paz do Senhor Jesus para você que nos assiste. Nesse mês de julho, nós estamos numa leitura sequencial do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, dia 11 de julho, nós iremos meditar no capítulo de número 8. E no início desse capítulo vai dizer o seguinte, que Saulo, ainda perseguidor da igreja, ele consentiu com o quê? Com a morte de Estevão, que já foi relatado no capítulo de número 7. E o que aconteceu nesse período? Houve então uma grande perseguição contra o povo de Deus que estava em Jerusalém, a ponto do povo ter que se dispersar e foram então para Judéia e Samaria, com exceção então dos apóstolos. E o que aconteceu nesse período? Mesmo dispersos, esse povo, eles continuaram ministrando, pregando sobre Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus. E lá no versículo de número 5, o que aconteceu? Filipe, ele estava na cidade de Samaria e ele pregava ali sobre Jesus. Multidões eram alcançadas, ouviam os sinais e as maravilhas por intermédio dessa pregação. E muitos aqui no versículo 7, muitos paralíticos e coxos eram curados e havia ali grande alegria naquela cidade. Então, mesmo assim, vidas estavam sendo alcançadas. Mas lá no versículo de número 9, o que aconteceu? Felipe, ele encontrou com um feiticeiro, ali muito conhecido e famoso naquela região. Ele era conhecido pelas suas obras e ele ludibriava as pessoas com seu efeito ali de bruxaria, e era comum naquela época, né? Então ele tinha ali um certo poder sobre aquele povo ali daquela região. E o que aconteceu? Felipe seguiu, não recuou, não voltou atrás, seguiu pregando sobre o amor de Jesus, sobre esse poder, sobre a cura, sobre a libertação, a ponto de que esse homem feiticeiro de grande poder e influência também se sentiu tocado e quis conhecer mais de Jesus. E o que aconteceu com ele? Vai dizer lá no verso 12, que ele também foi batizado, ele creu, né? Versículo 13, e creu até o próprio Simão, ele creu e foi sendo batizado, verso 13, e ficou ali em contínuo com Felipe. Então ele seguiu Felipe de perto, queria aprender mais, queria conhecer mais de Jesus, foi batizado nas águas, olha que maravilha. E o que aconteceu? Lá no verso 14, os apóstolos que estavam lá em Judéia, eles ficaram, lá em Jerusalém, perdão, eles ficaram sabendo desse mover que estava acontecendo. Olha, mesmo nossos irmãos estando dispersos devido à perseguição, eles mesmo assim não retrocederam, não recuaram em sua fé. Eles permanecem pregando a palavra do Senhor. Então nós vamos enviar 2 missionários, nós vamos enviar Pedro e João para ajudar esses irmãos. E Pedro e João, eles foram para pregar o quê? Sobre o poder do Espírito Santo. Aqueles homens que estavam ali em Samaria, eles foram tocados, alcançados, e pessoas foram batizadas no quê? Nas águas, batismo de águas, mas não tinham conhecimento do batismo no Espírito Santo. Então, eles vieram com essa proposta, e Simão, que já era transformado, já não era mais um feiticeiro, ficou fascinado por ver isso e queria ter também esse batismo com o Espírito Santo. Vai dizer a partir do verso 18, eu pago vocês qualquer valor, fortuna, para que vocês imponham as mãos na minha cabeça, eu recebo esse poder e também possa pôr a mão na cabeça das pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. Aí lembrou da velha natureza, porque ele tinha influência, devido que a bruxaria, ele tinha influência sobre as pessoas. E agora dá-se a entender que ele queria ter uma certa influência também, mas no poder do Espírito Santo. Olha só. Mas o que então é dito para ele? Mas Pedro, no versículo de número 20, Pedro, ele disse: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste do que é dom de Deus,
não alcança por dinheiro. A graça, você não compra ela. O poder do Espírito Santo não se compra. Glória a Deus por isso, porque Jesus, essa é a palavra que nós devemos anunciar e que eles anunciaram aqui. Que Jesus, ele pagou um alto preço que é na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser alcançados, libertos, curados, transformados e salvos. E o que mais? Cheios do Espírito Santo. E a graça do Senhor é um dom gratuito, mas foi pago o quê? Com alto preço. E não é qualquer moeda de barganha, não é com poder aquisitivo que irá conseguir tê-la em sua vida. É com obediência, é com temor, é buscando o quê? Na palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, nesse momento, Simão caiu em si. Falou, poxa vida. Verso 24, respondeu Simão e disse, então orem por mim para que Deus tenha misericórdia, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo e que venha tirar de mim todo esse desejo do poder aquisitivo, do dinheiro, a soberba, a arrogância, a vaidade. Tira isso de mim, porque eu quero o quê? Ser cheio do Espírito Santo, porque verdadeiramente que através da minha vida eu possa tocar outras vidas e elas serem alcançadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. É claro que aqui nós estamos conjecturando, mas imaginamos ao ler essa leitura, né, essas passagens, como deve ter sido ali a experiência deste homem, de Simão. Então, o que aconteceu no verso 25? Tendo ele, pois, testificado e falando da palavra do Senhor, tiveram esse momento de diálogo, de presença do Senhor. O que aconteceu? Eles voltaram, então, para Jerusalém, outros voltaram para suas aldeias e Samaria e continuaram pregando o evangelho. E quem? Filipe, que é o protagonista desse capítulo, continuou seguindo a sua jornada. E um detalhe, verso 26, ele ouvia a voz do Espírito Santo, entendia a voz do Senhor. O anjo falou com ele para ele descer, levantar e descer até o lado do sul de Jerusalém. E ali havia um homem. Esse homem, era um etíope, ele era mordomo da rainha. E ele era um homem que também tinha um certo poder, podemos dizer assim. Por quê? Porque ele cuidava dos tesouros, dos suprimentos ali da rainha. E esse homem, ele estava a caminho de Jerusalém para adoração e ele estava lendo o livro de Isaías e ele não conseguia, compreender. Então vai dizer o seguinte no verso 30, Felipe encontrou-se com ele, sentou-se com ele em sua carruagem e perguntou para ele, entendes tu o que está lendo? Tem até um livro que fala sobre isso, pode pesquisar depois. Entende tu o que lês? E ele indaga, que esse homem etíope, ele diz a Felipe, como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Olha só o alerta aqui. Nós que conhecemos da palavra, devemos anunciar e ensinar as pessoas qual que é o caminho da verdade, qual o caminho reto, o que é certo, o que é errado, mediante o que? A palavra do Senhor. Então, Felipe, ele fez isso, ele ouviu a voz do Senhor, o anjo dizendo para ele, para ir conhecer e ter de encontro com aquele homem etíope. E ali ele começou a falar dos ensinamentos, falar de Jesus para aquele homem, e aquele homem também ficou maravilhado, foi alcançado ali. E o que aconteceu? Ele teve o desejo de ser batizado, e no verso 38, 39 vai dizer que ele foi batizado nas águas, foi alcançado. E olha como que é maravilhoso quando nós entendemos a voz do Senhor nos chamando, mesmo perseguidos, esse povo, eles foram perseguidos, Muitos foram mortos, mas não recuaram, não deixaram de anunciar o evangelho de Cristo. E eu convido você neste dia a meditar, a refletir. O Senhor te chama para anunciar as boas novas, a anunciar que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou,
Ele está vivo, aleluia, e há poder no seu nome, pelo seu sangue nós podemos ser o quê? Limpos, nós podemos ser curados, podemos ser libertos, as nossas feridas, sejam emocionais, na alma ou físicas, se crermos, nós veremos milagres para a glória do nome de Jesus. E você, jovem, adolescente, moça, rapaz, seja quem for você que está assistindo esse vídeo, o Senhor te chama para fazer a diferença, para anunciar as boas novas, como fez aqui Felipe e mais aqueles homens, os apóstolos, que levavam ali o poder do Espírito Santo, aleluia, e pessoas eram cheias do Espírito Santo, que maravilha! E aguarde que amanhã tem o capítulo de número 9 e vem grandes histórias por aí sobre Saulo, que era o perseguidor da igreja, e olha só que foi transformado, também foi alcançado por esse poder, por intermédio aí do Espírito Santo. Amém? Que Cristo Jesus vos abençoe e não deixe de assistir os próximos vídeos. E até mais!